This call is now being recorded. Ah, tá, você tá gravando. Deixa eu só... Tá tendo eco para você aí? Não, não está. Não, né? É porque eu Não. tirei o som aqui, eu tô com o telefone aqui também. Bom, eu não vou falar muita coisa hoje, não. Eu só gostaria de contextualizar a palavra pecado, quando é utilizada dentro do contexto do conhecimento védico, a palavra pecado não aparece, ela não é uma terminologia do contrato védico de conhecimento. A palavra pecado, ela é uma palavra que ela foi cunhada aqui no Ocidente para, enfim, tentar explicar aí algo que deve ser evitado, né? Mas, normalmente, dentro do contexto védico, quando a gente vai, a tradução, né, quando vai trazer para cá a tradução, é preciso usar uma linguagem que corresponda assim, o hábito do público, né, de entender determinado assunto. Mas, de um modo geral, dentro do contexto védico, a palavra utilizada é o karma, né, que se relaciona com na palavra karma, no contexto karma, já para quem está habituado à cultura do conhecimento védico, já está intrínseco a palavra karma, a responsabilidade que o ser está assumindo perante um ato. Então, a palavra karma ela é uma palavra muito, apesar de ela ter se tornado popular, e aí acaba ficando um pouco também pejorativa, mas ela é uma palavra muito madura, muito completa, porque na palavra karma, supõe-se que a pessoa que está falando a palavra karma, ela entende que ela é responsável pelos próprios atos, e que, portanto, ela sabe que as infrações cometidas produzirão sofrimentos para ela no futuro próximo, ou seja, na próxima vida. Então, dentro do contexto da palavra karma, a pessoa, subentende-se que essa pessoa, ela, pelo menos tecnicamente, não necessariamente, mas tecnicamente, que essa pessoa ela tem compreensão do sentido objetivo da vida, que é transcender o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. E o karma, quando ele é produzido de maneira, quando ele é gerado, ele obriga a pessoa a ter renascimentos na forma de vida humana. Então, do ponto de vista conceitual védico, na sua totalidade máxima, nascer sob a forma de vida humana já é considerado um karma. O fato de nós termos um corpo humano, isso por si só já é considerado um dukkham karman, que significa um karma de infelicidade. E nós queremos, a alma está sempre, ou nós estamos sempre buscando evitar os sofrimentos e aumentar ou ampliar as nossas felicidades. Essa é a nossa ocupação. Basicamente, nós passamos 24 horas por dia lidando com esses dois fatores: evitar os sofrimentos e ampliar a felicidade. Então, tudo que nós fazemos, a busca do equilíbrio emocional, a busca do equilíbrio da saúde, do corpo, a busca do equilíbrio da mente, a ética nos relacionamentos sociais, a seleção dos tipos de alimentos que nós vamos consumir, o tipo de comportamento que nós teremos na sociedade, amigos, etc. Todas as funções, elas estão dentro desses dois compartimentos de realidade: evitar os sofrimentos e ampliar a felicidade. Na medida em que nós buscamos ampliar a nossa felicidade ou garantir a nossa felicidade, eventualmente, devido à nossa inexperiência ou à nossa tendência ao abuso do livre-arbítrio e do poder, nós então cometemos infrações. E essas infrações produzem prejuízos ou sofrimentos para outros jogadores. Isso é uma penalidade. Então, essa penalidade, ela fica, então, registrada no conteúdo do currículo no jogador, e assim que ele
vivencia as consequências das suas ações do passado nessa vida, então ele vai vivenciar novamente as consequências das suas ações do presente no futuro, no próximo personagem. Então, toda a condição da existência da alma condicionada no nível humano, que é a série humana, que é a segunda etapa da evolução, então o jogador inexperiente está sempre cometendo infrações. E essas infrações podem ser mentais, essas infrações podem ser diretamente faladas, ou as infrações podem ser cometidas fisicamente. E essas infrações, elas são registradas como eu disse, né, no histórico do personagem, no histórico do jogador, que é o ator, propriamente dito, a alma, e essa alma, esse jogador, então, vai assumir um novo personagem ou um novo avatar, e esse avatar ele já estará configurado com as infrações cometidas no personagem atual. Então, as nossas ações aqui, agora, neste momento, já estão configurando o próximo avatar. Então, nós desenhamos o nosso próximo avatar baseados na nossa atitude nessa vida. Então, a prática da não violência nos diferentes níveis tem a função de programar um avatar que produza o máximo de felicidade possível. A prática do altruísmo, da benevolência, da bondade, do cultivo de conhecimento, do refino do espírito, intuitivamente produz no ser a intuição, né, a noção de que ela está produzindo um futuro próspero. E a alma, ela percebe essa realidade, mesmo que ela não consiga racionalizar ou não conheça tecnicamente a formação do universo ou como o universo produz os corpos. Mas a alma entende intuitivamente que aquilo é bom. E ela, então, passa a relacionar-se com o jogo da vida de maneira altruísta e positiva. E assim, essa alma, mesmo que ela não tenha conhecimentos técnicos, ela evolui. E a evolução máxima é quando ela adquire piedades suficientes que justifique a saída dela do ciclo do samsara, que é onde estão os jogadores médios. Eles não são tão inferiores a ponto de assumir formas inferiores, ou as formas chamadas primitivas, as formas dos animais ou vegetais, mas eles não são também jogadores tão experientes a ponto de terem o direito de assumirem formas superiores, ou as formas devas. Então, eles transitam numa espécie de crepúsculo, que é as formas de vida humana. E quando nós falamos pecados, nós estamos justamente mencionando o fato de o jogador, na sua ânsia de ser feliz, e no seu desconhecimento de como utilizar o livre-arbítrio e o poder que ele tem, então ele eventualmente exagera na utilização do poder, ele abusa do poder baseado no livre-arbítrio, e esse abuso do poder registra infrações. Então, depois ele viverá as consequências dessas infrações. Isso é basicamente o que nós chamamos de karma. Ou, quando nós queremos dizer pecados, significa ações que produzirão sofrimentos no futuro, que devem ser evitados. E normalmente a palavra utilizada é a palavra karma, tá? Para se fazer a referência aí, tá? Mas, como nós estamos no Ocidente, a nossa mente foi moldada baseado nessas nomenclaturas, então é favorável utilizar esses recursos para facilitar o entendimento. Porém, como nós estamos lidando com os conhecimentos védicos, é bom que a gente se acostume, né, ao tipo de tecnologia de comunicação dos conhecimentos védicos, que são um tipo de linguagem de futuro. E se a gente se adapta ao conhecimento, então isso flexibiliza, né, para que a gente possa liberar espaço na nossa memória RAM, e com isso aparece na nossa mente e no nosso coração o interesse pelo conhecimento. E o interesse pelo conhecimento nos posiciona numa condição de maior segurança dentro da prática da espiritualidade. Nós temos uma inclinação ao comodismo, e a religião proporciona essa instância de acomodação. Então, nós nos acomodamos a uma religião, e isso nos faz nos sentir relativamente sedados, porque a prática da religião, ela proporciona um sentimento de segurança, já que a terapia de grupo, ela dá esse sentimento de segurança, mas ela não garante necessariamente que o ser será liberado da consequência dos repetidos nascimentos e mortes,
tá? Então, aquilo que é remédio para um, eventualmente pode ser veneno para outros, né? Então, aquilo que é muito bom para algumas pessoas, que é o grupo que a religião proporciona, pode ser justamente aquilo que vai impedir o ser de evoluir. Porque quando ela, então, esse ser se acomoda à prática da religião, isso não é ruim. Isso é bom, porque ao menos essa pessoa está acomodada num ambiente adequado, de segurança. Entretanto, essa acomodação obrigará esse ser a renascer novamente sob as formas que decaem, que são as formas humanas. E isso proporciona necessariamente, sempre que o jogador está assumindo uma forma humana, ele viverá a angústia de existir, porque a contradição entre um ser eterno, que tem intuições eternas, e um corpo temporário que decai e proporciona o sentimento de dissolução, é uma contradição existencial, é uma fissura que produz neuroses, tais como pânico, desespero, ansiedade, medo, depressão, irritação, revolta, uma série de efeitos colaterais que não são agradáveis de se experimentar quando se tem um corpo que decai, que são as formas de carbono. Então, toda a estrutura do conhecimento védico tem a função de proporcionar ao jogador qualificação técnica ou conhecimento prático, mediante o qual ele será capaz de transcender os limites da ilusão. Por isso que é muito importante a gente pensar o conhecimento védico como sendo um caminho de ciência espiritual e evitarmos nos acomodar, né, ao o contexto da religião. Muito bem, aproveite o momento, sinta-se bem, porque o Cantar dos Santos Nomes proporciona mesmo a paz e a felicidade, porém, você é a alma, e a alma está destinada à evolução. E o conhecimento, ou seja, a inteligência, faz parte da estrutura. E a inteligência, por inteligência, nós queremos dizer apenas aquele ser que deseja aprender, ou aquele ser que, com boa vontade, ocupa-se em aprender, aquele ser que sente prazer ao aprender, aquele ser que deseja aprender. Então, esse ser é um ser inteligente, tá? Por inteligência, nós não queremos dizer pessoas que são intelectualmente bem flexíveis intelectualmente, com habilidades intelectuais de comunicação ou de assimilar algum tipo de habilidade específica. Por inteligência, nós queremos dizer a boa vontade para aprender, para buscar aprender. Então, nós precisamos utilizar esse recurso, e esse recurso é disponibilizado por Deus para o jogador, e ele não deve ser negligenciado, ou ele não deve ser desprezado. E, por isso, nós precisamos necessariamente combater o sentimento de letargia, de acomodação e de preguiça espiritual. Nós devemos combater essa erva daninha dentro de nós e buscar, sim, nos ocupar em aprender os conhecimentos para que isso proporcione a nós a determinação de sair do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, tá? Então, é isso por hoje. Nós vamos agora dar início ou dar sequência ao nosso sadhana,